chegada das festas de fim de ano, o comércio se prepara não só para vender, como também para empregar profissionais para reforçar a equipe. Uma ótima oportunidade para quem está desempregado ou quer ganhar um dinheiro extra. No Jornal da Justiça de hoje, vamos abordar o que diz a legislação sobre o trabalho temporário. E você vai ver também. Em meio à pandemia. Em Brasília, cemitérios adotam medidas sanitárias para dar mais segurança aos visitantes. De acordo com o decreto, as administrações dos cemitérios devem estabelecer distância mínima de 2 metros entre as pessoas e os grupos de visitantes estão limitados a 6 pessoas. Pela primeira vez nas eleições, a soma de candidatos pretos e pardos supera o de brancos. Existe sim um movimento nacional de ampliação de candidaturas negras em diversas instâncias. E ainda a Justiça Federal garante indenização a estudante que não conseguiu registro profissional após concluir graduação. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a celebração do Dia de Finados teve restrições em todo o país. Algumas cidades mantiveram os cemitérios fechados. No Distrito Federal, as visitas foram permitidas, mas com limite de pessoas e medidas sanitárias. A recomendação das autoridades é fazer as orações pelos entes queridos que já se foram em casa, evitar aglomerações por causa da pandemia. Mas muita gente ainda preferiu seguir a tradição. Neste cemitério, um dos maiores do Distrito Federal, a movimentação foi intensa, apesar de menor que nos anos passados. Dona Erondina fez questão de comparecer, mas respeitando as regras sanitárias. Estou de máscara, né? Como todo mundo está. A gente não pode deixar de visitar os nossos familiares só porque morreu. Se nós amávamos em vida, nós temos que amar também depois de morto. Na semana passada, o governo do Distrito Federal editou um decreto com regras sanitárias para evitar a disseminação da Covid-19. De acordo com o decreto, as administrações dos cemitérios devem estabelecer distância mínima de 2 metros entre as pessoas e os grupos de visitantes estão limitados a 6 pessoas. Além disso, o uso de máscara e aferição de temperatura em ambientes fechados são obrigatórios. Esta vendedora de flores acha que o movimento menor neste ano não é apenas por causa da pandemia. Foi um feriado comprido e o povo começou a vir antes, desde quinta-feira que o povo está vindo. Então hoje já está bem menos a quantidade de pessoas aqui. Né? Não está aquele tumulto que é normalmente do dia de primeiro, não tem. Para evitar aglomeração, a administração deste cemitério estendeu o horário de funcionamento. Abriu 1 hora mais cedo e vai funcionar até às 7 da noite. O número de ambulantes autorizados a trabalhar na área foi reduzido, mas o de funcionários e vigilantes foi aumentado para agilizar o atendimento aos visitantes. E a poucas semanas das eleições municipais, os políticos que organizarem atos com aglomerações podem ser processados e até ter a candidatura cassada. O alerta é do Ministério Público Eleitoral. Os candidatos que promoverem campanha com aglomerações sem respeitar as medidas sanitárias contra a Covid-19 podem responder a processo na Justiça, inclusive ter a candidatura cancelada. O alerta do Ministério Público Federal em Fortaleza, que essa semana, junto com o Ministério Público Estadual, divulgou o balanço das medidas adotadas para impedir o desrespeito às normas de saúde para a prevenção contra o novo coronavírus. Até agora, só no estado do Ceará, 46 promotorias já entraram com ações contra aglomerações organizadas por partidos políticos e candidatos. Isso inclui recomendações, acordos e processos na Justiça Eleitoral. O Ministério Público reforça que existem outras formas de campanha, como as redes sociais e canais de vídeos. Por isso, não há justificativa para colocar a vida dos eleitores em risco. Usando os canais do TSE e do MPF na internet, qualquer cidadão pode denunciar campanhas irregulares. E ainda sobre eleições, agora uma ótima notícia. Pela primeira vez, a soma de candidatos pretos e pardos supera o de brancos em uma eleição.
Em 2016, 51,45% dos candidatos se declararam brancos. O número de negros, que são pretos e pardos, somava 47,76%. Para as eleições deste ano, até agora, a porcentagem de candidatos que se declararam negros chegou a 49,9% e a de brancos caiu para 48,1%. Os dados mostram que desde 2014, quando o TSE passou a fazer este questionamento sobre a cor do candidato, é a primeira vez que o número de brancos é menor que o de negros. A gente tem tentado qualificar essa autodeclaração, porque a gente entende que a gente ainda está num processo de entender se esse número é realmente de pessoas negras candidatas ou se tem pessoas que não estão entendendo o que significa autodeclaração de pertencimento racial. Mas, independente disso, existe sim um movimento nacional de ampliação de candidaturas negras em diversas instâncias. O TSE definiu que a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de candidatos negros. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu uma questão importantíssima para garantir a igualdade nas eleições, para afastar qualquer tipo de discriminação, seja de gênero ou aqui principalmente em relação à questão das candidaturas negras. Nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. E no próximo bloco vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores contratados para trabalho temporário. Daqui a pouco, não saia daí. A Constituição Federal de 1988 é um marco da nossa sociedade. Através dela, universalizamos o sistema de saúde com a criação do SUS e tornamos a educação gratuita um direito de todos. Precisamos cada vez mais efetivá-la e preservá-la. O mercado de trabalho deve abrir 400 mil vagas temporárias em diversos setores até o ano que vem. E quem está desempregado já pode ficar de olho nas oportunidades, principalmente no comércio, segmento que mais emprega neste período. Líria é jornalista e há dias participa de um processo seletivo para uma vaga temporária. Ela anda sonhando com a oportunidade. Um ano tão difícil por conta da pandemia, mas estou em processo seletivo para esse trabalho temporário em home office, que para mim agora é essencial porque eu moro com os meus pais que já são idosos. Então, a expectativa é grande e também que eu seja efetivada nesse trabalho temporário. Em setembro deste ano, as contratações temporárias surpreenderam. Ao todo, foram 186 mil novas vagas em apenas um mês, um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. O trabalho temporário regulamentado pela Lei 6.019, de 1974, e o Decreto 10.060, do ano passado, tem chamado a atenção durante a pandemia por ser uma opção de contratação formal mais rápida, mais acessível financeiramente, mais flexível e que traz segurança jurídica tanto para os trabalhadores quanto os empregados. Essa modalidade de contratação tem se apresentado uma alternativa bastante atrativa, já que muitas empresas somaram prejuízos e, neste momento, precisam de reestruturação. O desequilíbrio entre a produção e o consumo gerou esta emergência, esse volume adicional de contratações. As empresas, para a contratação de trabalhadores, para atender esta demanda, buscaram no contrato temporário a substituição de seu pessoal efetivo, afastados por Covid, ou para repor com emergência o seu quadro de pessoal para atender uma demanda imprevisível, inesperada e volumosa.
O prazo normal do contrato é de 180 dias e pode ser prorrogado por no máximo mais 90 dias. O trabalhador temporário tem direito à remuneração equivalente aos empregados de mesma categoria e recebe todos os direitos, como horas extras, férias proporcionais, FGTS e repouso semanal remunerado. E para repercutir esse assunto, eu converso agora com a advogada Thaís Maldonado. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade em participar conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, a Fernanda Tavares já adiantou um pouquinho na reportagem dela que o contrato temporário ele traz aí algumas peculiaridades. O que o trabalhador precisa ficar atento e ciente dos seus direitos e, do outro lado, o empresariado? Bom, primeiro é importante a gente diferenciar o contrato temporário do trabalho de experiência, né? O trabalho temporário, ele é por prazo determinado e ele visa atender um aumento de trabalho sazonal do comércio, né? Como o exemplo das compras de final de ano. E o contrato temporário, ele é celebrado por intermédio de uma empresa tomadora de serviço. Então, por ser um prazo determinado, desde o início da contratação, as partes já sabem a data do início e do término da prestação do serviço. E ele só pode ser desempenhado por um período de até 9 meses. Inclusive, tem uma curiosidade acerca dessa lei, que foi até um veto que ocorreu, que inicialmente ela previa que esse período de 9 meses poderia ser prorrogado mediante acordo coletivo. E aí, então, ocorreu um veto para que não houvesse essa possibilidade, para que não houvesse o desvio de finalidade dessa contratação do emprego temporário, né? Até porque, na minha visão, um período superior de 9 meses é um período extenso, né? E a gente começa a questionar se realmente é uma prestação temporária. E outra coisa também que eu acho que foi até uma perda de direito, um retrocesso, é que o adicional de horas extras é de 20% para o trabalho temporário, quando na regra geral a gente vê que é 50%, né? A senhora está elencando mudanças trazidas pela pandemia da Covid-19 ou são mudanças que já estavam em vigor desde a reforma trabalhista? Isso, são mudanças que estão na Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74, né? Ou seja, então, o trabalhador ele vem ganhando mais direitos no que se refere ao trabalho temporário e a esse trabalho por prazo determinado. E o que mudou durante esse período, esse ano atípico? Na verdade, ele perdeu um pouco, né? Porque o contrato por prazo determinado, que é essa contratação sazonal, a lei prevê que o adicional de hora extra é de apenas 20%. E não de 50%, que é diferente de um contrato de experiência, né, que é celebrado por até 90 dias, para que as partes possam ver ali se elas vão querer manter o contrato de trabalho. Agora, se a mulher fica grávida ali no meio do caminho de um contrato temporário, ou já está grávida e descobre durante o trabalho? Pois é, durante o serviço temporário, que é por prazo determinado, ela não tem direito à estabilidade gestacional. Já no contrato de experiência, ela ficando grávida, ela tem sim o direito à estabilidade gestacional, né? Então, a única exceção à estabilidade gestacional da mulher é esse trabalho por tempo determinado, né, que é o serviço temporário. Agora, quando que o trabalhador deve acionar a justiça? Quais são as irregularidades e o que fazer? Quais a documentação, provas testemunhais? Quando que essa relação está irregular e ilícita da parte da empresa para o trabalhador? Focando no serviço temporário, já que é para uma tomadora de serviço, quando o local onde ele prestar o serviço começar a dar ordens diretas, ficar constatado que ele tem ali uma subordinação, não à empresa tomadora de serviço, mas no local onde ele presta esse serviço, quando ele tem uma habitualidade, né? Se ele tiver uma hora extra superior a 2 horas por dia. Ele tem direitos e garantias também? Vale transporte, vale alimentação, tudo isso ele tem, assim como os trabalhadores da empresa? Sim, possui. E outra coisa também que é importante ele ficar atento
que pouca gente sabe é que você contrair Covid no ambiente de trabalho ou durante o deslocamento para lá é acidente de trabalho, né? E aí também ficar atento a isso. Mas aí o trabalhador precisa comprovar, fazer algum tipo de comprovação para que seja detectado esse acidente de trabalho? Porque às vezes a pessoa pegou Covid em casa, em outro lugar. Como vai ser feita essa aferição na prática? Primeiro que o empregador ele tem que ter os meios de garantir uma não contaminação, né? Álcool em gel, temperatura, realizar testes com uma certa periodicidade para evitar a disseminação do contágio. Okay, então, o empregador realizando tudo isso e a pessoa se deslocando somente para o trabalho, isso também fica fácil, né, de constatar. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações. Ótima tarde para a senhora, doutora Thaís Maldonado, advogada aqui especialista nessa matéria. Obrigada. Agora vamos falar sobre os empreendedores. Durante a pandemia, eles se reinventaram e impulsionaram aí os negócios. Veja como isso foi possível e como se manter no mercado de trabalho. A gestora administrativa Carol Alencar optou por não procurar vaga no mercado de trabalho durante a pandemia para poder trabalhar de casa. Muito ligada ao artesanato, buscou ajuda na internet. E eu sempre fui muito ligada com cheiro. E aí eu percebi que as pessoas estão prestando mais atenção em coisas para casa. Então, em cuidados para casa, em aromas, em toda essa parte de personalizar o ambiente que virou um home office, o ambiente de trabalho também. Então, eu comecei a estudar sobre aromaterapia, sobre trazer aconchego para o lar ou para o trabalho através de aromas. A partir daí, ela começou a produzir. Faço aromatizador para ambiente com varetas, home spray, água para lençóis e tecidos que você pode borrifar em tapete, em cortina, em cama, em toda essa parte. Faço perfume para papel também, que hoje também é muito pedido para as encomendas, né? Para quando os clientes receberem, tem ali a personalidade da loja, o cheirinho escolhido da loja. E comecei no mês passado o escaldapés, porque aí eu também pensei no cuidado das pessoas que estão em casa, né? Nesse momento, uma opção de autocuidado, mais natural também. E tem alguns outros projetos aí, alguns outros produtos pensando. A Carol mudou a forma de trabalhar, estudou o consumo e conseguiu renda durante a pandemia. Saiu de uma área administrativa e investiu em um setor diferente. Estudou o mercado e a demanda e conseguiu fazer com que seus produtos chegassem até o consumidor por causa das plataformas digitais. O desafio agora é permanecer no mercado. O Sebrae dá as dicas. Tenha mais recursos tecnológicos, mais processo aberto para as plataformas digitais do que necessariamente uma estrutura física. Com a restrição de deslocamento e de pessoas, distanciamento social, as estruturas físicas elas estão perdendo espaço para as estruturas digitais. Tenha um controle financeiro e de custos muito rigoroso. Saiba o que entra, saiba o que sai do seu negócio, não misture o caixa da sua empresa com as suas contas pessoais, reserve uma parte das suas receitas mês para algum imprevisto, a pandemia, ou uma crise econômica, ou uma alta do dólar, uma taxa de juros maior, ou uma questão trabalhista que venha, por exemplo, a atrapalhar as suas possibilidades de investimento. A Carol está feliz porque conseguiu se reinventar. E você vai ver a seguir, Justiça Federal garante indenização a estudante que não conseguiu registro profissional após concluir a graduação. Os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí. A Constituição Brasileira de 1988 é um documento jurídico notável que consagrou direitos e garantias como nenhuma outra fez ao longo da historiografia pátria. A ela coube a difícil missão de restaurar, durante a transição, a democracia no país sem rupturas ou quebra de legalidade.
A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça reverter sentença que privilegiava a escola na divulgação dos exames dos resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A decisão foi do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em 2019, quase 4 milhões de estudantes participaram do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O INEP, que é o órgão responsável pela elaboração da prova e pela divulgação dos resultados, publica as notas de maneira geral, considerando o número de matrículas e a taxa de participantes por escola, sem especificar o ano letivo que os alunos estão cursando. Mas um colégio particular do Recife, em Pernambuco, entrou na Justiça para obrigar o INEP a corrigir os dados do Enem 2019. O objetivo era divulgar apenas as notas dos alunos matriculados no 3º ano da escola. O colégio alegou que o Instituto não fez distinção do ano letivo dos participantes, incluindo no resultado o desempenho dos alunos do 1º ano e também do 2º ano, o que teria provocado redução da escola no ranking. Em primeira instância, o pedido foi aceito, mas a Advocacia Geral recorreu da decisão. Explicou que a divulgação do exame alcança todas as instituições de ensino, sendo o papel do INEP divulgar os resultados, considerando o número de matrículas e a taxa de participantes por escola, e que qualquer pessoa pode fazer o Enem, não existindo impedimento aos estudantes do 1º ano e do 2º ano. Além disso, a Advocacia Geral afirmou também que o INEP não gera, não valida e não apoia a criação de rankings de escolas utilizando os resultados do Enem. A importância da atuação da AGU foi no sentido de afastar uma interpretação que conceda qualquer privilégio na divulgação do Enem a qualquer instituição de ensino médio, bem como garantir que o Enem cumpra com sua finalidade de avaliação individual do desempenho dos participantes para a melhor execução da política pública da educação no país. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, aceitou os argumentos da AGU e manteve a divulgação dos resultados do Enem. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região garantiu indenização a estudante que não conseguiu registro profissional após concluir a graduação. A faculdade não era credenciada para ensino à distância. Foram 4 anos de dedicação ao curso à distância até conseguir se formar em serviço social na FACIG, Faculdade Cidade de Guanhães, no Maranhão. Mas ao concluir a graduação, Carlos Henrique e outros colegas levaram um susto. Tiveram os registros profissionais negados pelo Conselho Regional da categoria. O curso superior era para justamente nós darmos um salto para o futuro e termos uma vida melhor, darmos um futuro melhor para as nossas famílias. Então, a expectativa foi de água abaixo, uma vez que nós ficamos impossibilitados de exercer a nossa profissão. A justiça foi a saída encontrada por Carlos, Samira e outros alunos da turma em busca de reparação. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já garantiu reparação a um dos alunos. A União e a faculdade deverão pagar R$50 mil de indenização por danos morais de forma solidária. A União chegou a alegar no processo que apenas a faculdade deveria ser responsabilizada. Mas a 6ª turma do TRF1 destacou que consta nos autos nota técnica demonstrando o credenciamento da FACIG junto ao Ministério da Educação e o reconhecimento do curso no formato presencial. Para os magistrados, a União deve sim ser responsabilizada também, porque, segundo a Lei 9.394 de 96, cabe a ela autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. A turma ressaltou que os alunos não podem sofrer os prejuízos no caso se aderiram de boa fé ao curso e cumpriram todas as etapas necessárias à graduação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou decisão de primeira instância que havia negado o seguimento de um processo sobre a guarda de um cachorro. O autor da ação argumentou que, apesar de não haver regulamentação no Código Civil sobre a guarda e direito de visitas de animais de estimação, não haveria como negar a nova Constituição das Famílias, que inclui os pets como se fossem membros.
Em sua defesa, o réu usou o recente julgamento do STJ sobre o tema, que leva em conta a afetividade em relação ao animal. Ainda como argumento, justificou que na dissolução do casamento ou união estável, o juiz pode disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal. Ele citou a relação afetiva da cadela com o dono e os cuidados que ela necessita. Na instância de origem, o juiz extinguiu o feito por entender ausente interesse processual, na medida em que não há uma regulamentação própria dessa matéria no âmbito do direito de família. Pois bem, houve o recurso e na Câmara nós entendemos que a ação deveria ter prosseguimento. Em seu voto, o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, relator do recurso no Tribunal de Justiça Gaúcho, salientou que o tema é polêmico, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial. Eu, como relator, entendi que o caso deveria ser tratado por analogia com o direito de família, com a questão da guarda de filhos, na ausência de regulamentação própria relativamente aos animais. A matéria realmente é bastante controvertida, mas me parece que na atual tendência do direito de família e da proteção aos animais, essa me parece a solução mais adequada. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Para você, um excelente feriado. Eu te espero amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você.